todos. Quem conhece, quem visitou Portugal e teve a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a gestão que eles fazem lá, né, das questões epidemiológicas, sabe que isso é secular, né, que eles fazem controle desde as épocas remotas do Império, eles fazem controles da epidemiologia lá. Outra coisa relevante, né, são os modelos que nós vimos discutindo intensamente com a rede hospitalar e com toda a rede de prestação de serviço em relação a modelos de remuneração, né? Nós estamos falando aqui de modelos de remuneração, vou novamente dar o bom exemplo de Portugal em relação ao modelo de remuneração hospitalar, em relação ao DRG. O Portugal tem um dos modelos mais evoluídos de DRG do mundo, que é assim, é um dos modelos de remuneração por valor. Não é o único, é um dos modelos, mas é um modelo que privilegia a gestão, a entrega, a qualidade, né? E, especialmente, a forma como a gente pode observar o comportamento diferente das patologias. Então, a discussão dos modelos de remuneração, onde nós vamos estar, né, valorizando em função de taxas de reinternação, né, de retorno ao serviço de saúde, com indicadores eficientes de gestão, é isso que nós, né, nesse momento, precisamos de fazer também em relação a esse debate. E a terceira coisa, não menos relevante, mas, por sinal, muito relevante, é a equipe de saúde. De que forma que nós nos comportamos valorizando as equipes de saúde para que elas possam receber remunerações que justifiquem a qualidade e a prestação do serviço que desenvolve. Quer dizer, é impossível você querer tratar as equipes de saúde com remunerações vis, como nós temos visto, né? O Brasil é um excelente exemplo de como se remunera mal os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde, nesse momento, estão mostrando para a nação a sua importância, a sua relevância. Todos os profissionais de saúde precisam ser valorizados do ponto de vista da sua remuneração. Então, assim, a integração do serviço de saúde, quer seja público-privado, né, a incorporação de um novo modelo de atenção à saúde, cuja base seja a atenção primária, a discussão de sustentabilidade em relação à remuneração que os prestadores envolvidos na cadeia produtiva recebem, né, a importância da qualificação e da remuneração dos profissionais de saúde, são fatores fundamentais que nós estamos discutindo nesse momento. Evidentemente, né, fortalecendo, né, enrobustecendo a atenção primária e os seus princípios e a forma como ela chega à sociedade, a incorporação das tecnologias com os novos meios digitais, com o acesso que nós temos hoje de uma forma muito democratizada às redes sociais e a incorporação disso na gestão do dia a dia, né, que o português chama de literacia e nós chamamos, né, da formação, da forma como nós devemos instruir a nossa sociedade para que ela se aproveite, né, das oportunidades que as mídias sociais geram. E esse momento está sendo super interessante, né? Nós já estamos até meio exaustos de tantas lives aí que todo mundo está fazendo, né, mostrando que é possível, sim, você qualificar, formar, instruir, utilizando as redes sociais, economizando tempo, diminuindo distâncias, diminuindo riscos e etc. Então, esses exemplos estão sendo exemplos muito produtivos nesse momento. Rapidamente, era isso que eu falaria sobre essa primeira colocação que você fez, Paulo. A gente detectou aqui que durante a sua fala, Alexandre, teve um trecho que ficou sem áudio, a transmissão foi sem áudio. E eu vou voltar só para o senhor contar um pouco, foi na parte que deu o exemplo, dois exemplos, dos Estados Unidos, da América e de Portugal. Queria que o senhor voltasse, vamos voltar aqui, que eu acho que é muito interessante, como que dois sistemas de saúde, né? O senhor exemplificou um que tem um alto gasto per capita, né? E como que ele, a diferença, né, como é que ele se adaptou ou não melhor a essa situação da pandemia, e como um país como Portugal, que tem um dos menores PIBs, né, da Europa Ocidental e gasta, né, nominalmente também um valor que não é dos maiores, mas tem um sistema baseado em atenção primária e bem eficiente, conseguiu, junto com outras medidas, é claro, vencer essa crise mais rapidamente, com menos dano, né? Acho que seria pedir para o senhor repetir um pouco dessas... O exemplo que eu estou dando aqui é o seguinte, que nesse momento o que nós estamos vendo
né? E eu dei o exemplo de dois países diametralmente opostos, né? De um lado, Estados Unidos, do outro lado, Portugal. E eu dei dois exemplos de como um sistema de saúde sustentável reage de forma muito melhor a esses desafios, né? É óbvio que esse desafio não estava na previsão de ninguém, ninguém imaginava que isso acontecesse, mas isso aconteceu no mundo inteiro. E aí eu dei o exemplo de Boston, né, que tem um sistema de saúde melhor organizado do ponto de vista de atenção primária, né, e a atenção primária lá se organizou através de alguns modelos. Nós tivemos a oportunidade de visitar lá a Cambridge Health Alliance e vimos a forma como eles estão estruturando e outros exemplos que tem lá, e eles reagiram e responderam a essa epidemia de uma forma muito diferente do que outras regiões dos Estados Unidos, né? Tiveram resultados muito melhores e rapidamente eles conseguiram instrumentalizar soluções como a teleconsulta, teleorientação e etc. E isso, né, foi fundamental para que eles tivessem resultados melhores do que outras regiões dos Estados Unidos. O outro exemplo que eu dei, diametralmente oposto, é um país pobre, como você falou, Portugal. Portugal, que faz divisa, que está lá na Península Ibérica, fazendo divisa em todo o seu território, com a Espanha de um lado e com o mar do outro, né, teve resultados completamente diferentes da Espanha, da França, da Itália, né, e um país que teve respostas semelhantes à da Alemanha, um país rico, mais rico da Europa, que agora, inclusive, está lá fomentando lá, né, recursos para outros países da Europa. Portugal reagiu de uma forma muito melhor. Por quê? Porque a estrutura do seu modelo de atenção à saúde, baseado na atenção primária, né, tem respondido muito melhor esses desafios. Mesmo pobre, mesmo com muitas dificuldades, até em processo de recuperação pós-2008, Portugal veio e reagiu, mostrando que é possível, com a base da sustentação na atenção primária, que as suas rotinas puderam ser rapidamente implementadas. E aí eu dei um exemplo, né, do primeiro caso diagnosticado, 15 dias depois, com menos de 300 confirmados com Covid-19 e sem nenhum óbito, Portugal decretou um estado de emergência. Inclusive, o presidente da República foi para a quarentena pessoal, ele e sua família, porque ele tinha tido contato com pessoas supostamente contaminadas. Ele mesmo se entrou em quarentena. Então, essas respostas mostram que o sistema de saúde estruturado no seu modelo reagem de forma muito diferente, independente do seu poderio econômico. É claro que isso não aconteceu no Brasil, até porque aqui no Brasil nós vivemos, como eu falei desde o início, um sistema que fala pouco, que está mal parametrizado, mal orientado. Lamentavelmente, tanto o setor público como o setor privado carecem ainda de muita evolução, especialmente no campo das informações de saúde, no campo da parametrização de informações de qualidade e que possam estar à disposição de todos nós. Perfeito. Doutor Alexandre, No final da primeira pergunta, o senhor entrou na questão da tecnologia. A gente percebe que essa situação, o Covid forçou, né, a transformação digital. A gente tivemos que nos adaptar, trabalho remoto, reuniões virtuais como essa, e provavelmente também o uso dessas novas tecnologias, tanto informações como dashboards, inteligência artificial, várias coisas estão sendo aceleradas para ser utilizadas no combate aí a essa epidemia, mas que vão ser provavelmente assimiladas na sociedade como um todo, em várias áreas, mas em especial na saúde. O que o senhor acha dessas tecnologias, como que elas vão ser absorvidas, principalmente pelas grandes instituições, por exemplo, como a própria CNU? Olha, primeiro, Paulo, eu estou achando super curioso, né? Estou achando muito curioso como é que essas coisas estavam escondidas. Todo mundo estava com isso tudo escondido, né? Escondido por quê? Porque ninguém em 60 dias consegue fazer tudo que nós estamos fazendo agora, né? Estava todo mundo escondido atrás de um debate atrasado, retrógrado, que nós estávamos sustentando no sistema de saúde brasileiro. E aí eu faço autocrítica porque sou médico e porque sou parte dessa falta de debate transparente que nós não quisemos fazer, né? Tivemos aí uma ameaça de ter uma regulamentação mais permissiva, que foi rapidamente, né, transformada num horroroso debate público e da nossa categoria médica e etc., e que tudo foi para estaca zero e todo mundo botou tudo na gaveta. Em 60 dias, todo mundo tirou tudo da gaveta, né? Isso veio através de uma lei, quer dizer, quem não faz por bem faz à força, e está aí então, né? Veio uma lei que falou o seguinte: pode utilizar o modelo de atendimento por meio de telemedicina, com todas as suas tecnologias durante essa crise.
Os conselhos regionais de medicina começaram a fazer regulamentações, cada um do seu jeito, muito permissivas, permitindo receitas, inclusive, né, digitais, à distância e tudo mais. E aí todo mundo tirou tudo da gaveta. E o que nós estamos vendo nesse momento é uma enorme e agradável surpresa de soluções importantes, relevantes, que já devia estar incorporada há muito tempo à nossa sociedade, há muito tempo. Por quê? Porque elas só trazem benefício à sociedade. Ninguém aqui é maluco, né? Ninguém é maluco para querer colocar coisas inacessíveis para a sociedade. Tudo que nós queremos fazer é permitir que a sociedade seja melhor assistida, em condições melhores e tenha acesso ao que ela merece e o que ela faz por merecer, né? Então, todas as soluções apareceram. Está sobrando solução hoje para a gente melhorar o acesso das pessoas através das novas tecnologias, né, aos atendimentos virtuais em todas as áreas, né? De repente, não é só a medicina, a justiça seja feita a psicologia, que já vem há algum tempo, né, regulamentada em relação a isso, permitindo os atendimentos através dos psicólogos por teleorientação e por teleconsultas, e aí nós, médicos, fisioterapeutas, toda a cadeia, né, de profissionais da saúde, rapidamente tirou tudo da gaveta e estamos implementando as soluções muito eficientes, né? É uma pena que isso esteja sendo feito no momento de uma crise dessa, porque mostra um atraso mental terrível nosso, né? Nós devíamos estar fazendo isso exatamente ao contrário, em momentos onde nós não estamos tão pressionados assim, para que a gente pudesse fazer o nosso dia a dia. E todo mundo, então, fez um monte de experiências importantes, interessantes, que foram bastante produtivas para o enfrentamento dessa epidemia, né? Exemplificando lá na Central Nacional, nós estamos com um serviço de telemonitoramento à disposição dos nossos clientes, né? Nós temos grandes clientes corporativos brasileiros, grandes corporações empresariais brasileiras são nossos clientes e estão sendo acolhidas por telemonitoramento, teleconsulta, atendimento domiciliar, quando necessário, e orientações. Isso nós já passamos de milhares de atendimentos, nós já fizemos em relação, temos milhares de pacientes em telemonitoramento que estão perfeitamente assistidos, com a gestão eficiente, com coordenação do cuidado, sendo encaminhado quando necessário para os serviços necessários, né? Tem um dado muito interessante que eu vi antes de ontem, no lançamento do Observatório do Anuário, que é um observatório de 2019 da ANAP, mostrando que os hospitais da ANAP tiveram 40% da sua demanda nas emergências diminuída. Com certeza, esses 40% eram pessoas, isso está no relatório deles. Isso são pacientes que não precisavam de ir na emergência, óbvio que não precisavam de ir na emergência, né? Tem aí uma panaceia sendo construída, que tem gente morrendo em casa, tem gente retardada, pode ter um ou outro que realmente está retardando um outro tratamento, mas ninguém que está submetido a uma dor aguda, a um quadro agudo, deixou de ir ao pronto-socorro. Aqueles que precisaram e foram ao pronto-socorro. Quem não precisava, obviamente, ou procurou uma teleorientação, ou deu tempo ao tempo para ser assistido, né? Só aqui nesse país que existe essa emergência de você ter que fazer uma consulta, né, com parâmetros, né, rígidos de dias para ser consultado. Em qualquer sistema organizado é possível que os procedimentos eletivos sejam feitos a tempo e a hora da necessidade, não da forma como nós fazemos aqui. Então, assim, o telemonitoramento e as alternativas de telemonitoramento, teleconsulta, telediagnóstico, né, toda a forma que nós temos de interação, elas realmente vieram para agregar a gente um novo momento. Isso jamais vai retornar à estaca zero como era. A própria sociedade não vai permitir mais isso, porque ela viu que isso é perfeitamente possível de oferecer soluções rápidas, eficientes, seguras. É claro que nós estamos construindo agora uma estrutura, perdemos muito tempo, eu volto a falar. Por quê? Porque isso não é mandar um WhatsApp para o cliente e ter uma resposta, né? É dar a garantia de que há segurança nos dados informados, plataformas que façam integração com seus prontuários, que se entregue aos sistemas legados das operadoras de plano de saúde, especialmente o sistema público de saúde brasileiro. O sistema público de saúde precisa de reagir rapidamente à falta de integração de dados, à construção de uma rede integrada de dados, né, onde todos os 200 milhões de brasileiros estejam lá, né, tendo possibilidade de acesso aos seus prontuários, à sua história clínica, às suas evoluções, é fundamental para esse sistema dar certo. É impossível
nós termos um sistema organizado de saúde se as informações não forem a tempo e a hora consolidadas, guardadas, entabuladas e postas à disposição dos profissionais, especialmente do cidadão. O dado, a informação, pertence ao cidadão. Não justifica mais, né, os ambulatórios de saúde de família, as unidades de saúde de família não estarem integrados com seus dados, não terem informatização. Não se justifica as pessoas terem que preencher lá papel o dia inteiro, né, que são depois jogados no lixo, porque não serve para nada. Né? Então, assim, todo esse atraso, e a boa notícia é que isso pode ser recuperado rapidamente. Nós estamos vendo que pode ser recuperado rapidamente. Pode ser recuperado rapidamente, porque isso é fruto do atraso mental que nós somos submetidos. Quase uma armadura colocaram na sociedade médica e em nós todos para que a gente não pudesse fazer esse tipo de procedimento. Isso está rompido, né? A partir de agora não há como retornar mais nisso, porque a própria sociedade não aceita mais que nós não possamos incorporar as novas tecnologias e tudo isso que essa epidemia rapidamente colocou no nosso armamentário diário à disposição da sociedade. Doutor Alexandre, e em relação, tocou no ponto da tecnologia catalisando essa transformação do modelo, vamos pensar assim, facilitando algumas mudanças, mas só acha que, ontem eu estava participando de uma live que a gente debateu a questão de um tripé, que tem a tecnologia, sim, mas tem também a questão de mudança de cultura, que nesse caso um pode, né, favorecer o outro, mas também de uma mudança de estratégia. Por exemplo, você acha que agora, até por causa da crise, daqui a pouco eu vou entrar numa questão que é o impacto econômico que isso vai gerar na saúde suplementar, mas o modelo como um todo vai se transformar? Por exemplo, se tiver que vai ter uma transformação somente do modelo fee-for-service agora para um modelo que se baseia no pagamento per capita, no pagamento por valor, por desempenho, você acha que algumas coisas que estavam emperradas, vamos pensar assim, vão fluir melhor nessa estratégia? Porque a tecnologia, o senhor comentou, como que em 60 dias tudo apareceu. Na verdade, era legislação, era tomada de decisão, eram as coisas que emperravam, e elas saíram de frente e a tecnologia fluiu, que, por sua vez, vai contribuir para a mudança de cultura. Claro que muitas pessoas vão retornar a um status anterior de utilização, vamos falar assim, focada no desejo, na necessidade, mas muitas pessoas vão transformar realmente para um consumo mais consciente do serviço de saúde. Mas eu acho que a cadeia como um todo de prestação de serviço, ela vai se transformar? Acho que só acha que a gente, eu falo que eu estou há muitos anos ouvindo, vamos mudando, a mudança está ocorrendo, mas ela é bem lenta. Só acha, teve a crise econômica de 2015, 2016, que deu já começou algumas mudanças no mercado brasileiro de saúde, e agora vem essa nova, infelizmente, uma nova crise econômica, é inevitável, ela vai acontecer. Você acha que isso vai acelerar ainda mais essa transformação? Paulo, eu estou otimista, mas eu tenho um otimismo consciente, né? Haverá muita reação ainda. Passa a tempestade, né? As coisas vão se acomodar, não sabemos ainda bem o prazo que isso vai se acomodar, mas vão se acomodar, com certeza. Haverá muita reação, né? É claro que haverá reação, o comodismo que isso gerou, né, na cadeia produtiva da saúde é exagerado, né? O comodismo é exagerado, né? É muito bom a forma como a prestação de serviço é feita hoje, a pessoa chega lá, entra lá, recebe lá um chequezinho branco, depois você preenche, manda e eu tenho que pagar. Isso aí é cômodo, é interessante, né? O Brasil, ele evoluiu, quer dizer, o Brasil não deve nada a lugar nenhum do mundo em relação às incorporações que fez de tecnologia, aos tratamentos de alta complexidade, etc., até porque não tem por que isso acontecer. Hoje as coisas estão muito mais simples de serem realizadas, né? Então, assim, vai ter resistência, continuará tendo resistência de parte dessa cadeia produtiva para que a gente insista num modelo fracassado. E nós estamos falando isso o tempo inteiro, testando novos modelos. Agora, o outro lado, a minha esperança está exatamente no comportamento da sociedade. Nós temos uma sociedade diferente. Todos estamos testando um modo de vida completamente diferente. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento, né, dando acesso a
quantos quiserem ouvir, participar, debater, isso que compõe uma sociedade democratizada do ponto de vista dos seus acessos à cultura, ao lazer, a tudo que ela precisa, ao ensinamento, ao conhecimento. Isso é fundamental. Então, a própria sociedade, no meu entender, não aceita mais o padrão de vida que nós vimos desenvolvendo. E dentro desse padrão de vida estão os equívocos. Os equívocos de uma saúde cara, ineficiente, que não entregava qualidade dos seus cidadãos. Não entregava a qualidade dos seus cidadãos. Nós temos que fazer com que as pessoas se empoderem dessa sua capacidade de decidir aquilo que é o melhor para elas. Nós não podemos mais aceitar a forma como isso veio sendo conduzido, né? Então, a minha confiança está em que existe uma nova sociedade, né? Existe uma sociedade diferente em relação a isso. Nossos padrões estão mudando em relação à forma de nos relacionar. Nós não vamos precisar mais de fazer os exaustivos exercícios que a gente vinha fazendo. Eu venho fazendo algumas reflexões aí com meus pares, por exemplo, né? Eu tenho lá na Central Nacional um conselho de administração que, uma vez por mês, vem conselheiros do Brasil inteiro para fazer uma reunião no estado de São Paulo. Tem gente que perde 2 dias para ir e para voltar, porque tem aeroporto, tem o trânsito de São Paulo, tem os riscos envolvidos, saem da região norte e sul do Brasil, para ter uma reunião de 2, 3 horas. Não faz o menor sentido isso. Olha a perda de tempo, olha os riscos envolvidos, né? Olha assim, a economia que pode ser gerada quando nós podemos interagir de uma forma muito mais rápida e eficiente. Então, assim, esses padrões estão incorporados, no meu entender, à cultura da sociedade, né? Nós precisamos de nos esforçar agora para mostrar que existe solução na saúde melhor do que esse modelo que nós estamos vivenciando. Existe solução melhor, né? Nós estamos num esforço concentrado, vocês são testemunhas desse esforço. Nos últimos 3 anos nós temos, parece assim, né? Deus me perdoe, nenhum de nós queria viver esse mundo que está vivendo. E nós estamos falando há 3 anos, olha, esse modelo fracassou, esse modelo acabou, está exaurido. As operadoras de plano de saúde, elas não podem viver mais baseado num modelo que foi parte do passado, que era assim, todo ano apresentar uma conta nova à pessoa, uma conta financeira. Acabou. Não tem como apresentar uma conta financeira todo ano. Eu tenho que apresentar uma conta da qualidade do serviço prestado para um país pobre como é o nosso e para qualquer sociedade do mundo. Mesmo os países ricos têm que ter compaixão de que a pessoa precisa de viver também outras coisas na vida, né? Nós não podemos mais enfrentar o desafio de todo ano e apresentar uma conta para o cliente e mandar ele pagar a conta. Nós temos que apresentar uma conta da qualidade do serviço que está sendo prestado, de uma saúde que ele tenha coordenada, né, de condições de vidas melhores, que a longevidade seja um bem, que seja um bem não só pessoal de cada um de nós, mas seja um bem prazeroso. Nós não precisamos de fazer incentivo à longevidade, mas temos que preservar a saúde, promover a saúde, incorporando muitas outras coisas que não sejam os tratamentos agudos, que é o que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? O sujeito infartava, corre para o hospital. Quebra a perna, corre para o hospital. Não sei quem não, mas ninguém se preocupava em instruí-lo que dentro de casa precisa ter uma organização de forma que o idoso não escorregue no tapete e caia, de forma que ele possa ter uma casa acessível, de forma que ele possa ter hábitos saudáveis que permita ele chegar, né, ao longo da sua vida numa condição melhor para ser tratada quando necessário, e aí utiliza as tecnologias melhores que possam existir de uma forma sustentável, né? É isso que nós vamos fazer. Então, eu creio muito que nós teremos reação, continuaremos tendo reação, mas, de outro lado, nós vamos ter grandes aliados, que é a sociedade e o novo comportamento que ela vem tendo no enfrentamento desse momento tão delicado. Doutor Alexandre, foi excelente, queria muito agradecer a sua presença, o tempo dedicado aqui a essa live. Espero aí que quem acompanhar tem certeza que foi muito bom o que o senhor apresentou aqui, a gente debateu um pouco sobre a situação atual e essas perspectivas, né? Principalmente dessa questão da mudança do modelo assistencial, dessa forma de se criar algo mais sustentável, né, para o setor saúde, porque realmente é urgente essa transformação. Muito obrigado, desejo uma boa noite a todos
Daqui uns dias a gente vai publicar a nova live aí, que deve ser daqui 2 semanas. A gente vai continuar trazendo aí pessoas, referências nacionais e internacionais na área de atenção primária, na área de gestão do cuidado, de mudança do modelo assistencial. Muito obrigado. Paulo, eu quero aproveitar também e dizer para vocês que na semana que vem, provavelmente, nós vamos estar fazendo uma live na Central Nacional Unimed com alguns epidemiologistas de Portugal que foram referência na condução do modelo que Portugal adotou nessa pandemia. Acho que vai ser muito interessante, né? E eu vou aproveitar aqui para dar um recado para todos nós brasileiros que estejam nos ouvindo, que é o recadinho de fique em casa. A melhor solução que nós temos nesse momento é ficar em casa, cuidar da saúde, cuidar de nos proteger, porque todos estão vendo o colapso do sistema de saúde brasileiro e evidentemente que nós não queremos que a sociedade sofra mais do que ela está sofrendo. Então, uma boa noite, muito obrigado a vocês, parabéns pela DOC e pela iniciativa. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite a todos.